Olá, vamos estudar a classificação dos tributos. A primeira classificação que precisamos conhecer é aquela que é efetuada quanto à discriminação das rendas por competência. Essa classificação leva em conta quem é o destinatário da arrecadação daquele tributo. Portanto, classificar os tributos pela discriminação das rendas por competência é saber quem é o ente federado que fica com a arrecadação daquele tributo. Então, essa classificação ela vai ser feita levando em conta três espécies: os tributos federais, os estaduais e os municipais. Portanto, tributos federais, quanto à discriminação das rendas, são aqueles arrecadados para os cofres da União, os estaduais para os cofres dos estados e os municipais para os cofres dos municípios. A segunda classificação é aquela quanto ao exercício da competência impositiva. E quanto ao exercício da competência, ela leva em conta três formas de competência de tributação. Classifica em tributos privativos, tributos comuns e tributos residuais. Veja aqui que não leva em conta a classificação de competência especial e extraordinária e nem cumulativa. Então, essa classificação ela apenas aponta a competência, a classificação do tributo de competência privativa, de competência comum e de competência residual. Outra classificação é quanto à finalidade. Quanto à finalidade, os tributos podem ser fiscais, extrafiscais ou parafiscais. Os tributos fiscais são aqueles cuja finalidade dele é única e exclusivamente arrecadar. Os extrafiscais são aqueles cuja finalidade é outra que não seja arrecadar, ou seja, seria uma finalidade voltada para uma ação de intervenção econômica ou de intervenção de caráter social. E, por último, a classificação parafiscal é aquela em que o tributo é arrecadado e destinado para entidades paralelas ao Estado, ou seja, as entidades da administração indireta, no caso, as autarquias ou fundações. Então, tributos fiscais voltados para os cofres, arrecadação para os cofres, para as atividades orçamentárias. Extrafiscais têm a finalidade de intervir na economia ou intervir em determinada situação social. E parafiscais é arrecadado para uma atividade específica desempenhada por uma autarquia ou uma fundação. É preciso atentar, e boa parte da doutrina já acena nesse sentido, de que um tributo ele nunca tem uma única função. Um tributo ele tem uma função que vai preponderar, ou seja, preponderantemente fiscal, mas ele também acaba atuando de modo extrafiscal. O tributo tem uma função extrafiscal, mas ele acaba atuando um pouco na vertente fiscal. Mas o tributo ele sempre vai ter uma preponderância. Ou ele vai ser preponderantemente fiscal, ou preponderantemente extrafiscal, ou parafiscal. Próxima classificação é aquela quanto à hipótese de incidência. Quanto à hipótese de incidência, os tributos podem ser vinculados ou não vinculados. E nesse caso, o que se tem é que, quanto à hipótese de incidência, o tributo ele é vinculado quando ele está atrelado a uma atividade específica estatal. Por exemplo, as taxas. Para que você tenha que pagar uma taxa, é preciso que você esteja ou diante de um serviço estatal de poder de polícia, ou diante de um serviço específico e divisível que é utilizado por você ou colocado à sua disposição. Então, ele é vinculado a uma atividade estatal. E os tributos não vinculados são aqueles que independem de qualquer atividade estatal. No caso, os impostos. Os impostos, eles são pagos a você, não porque
o Estado esteja prestando algum serviço a você, e sim porque você pratica algum fato gerador que faz com que você seja sujeito passivo de uma obrigação tributária, de um imposto. Você só paga IPVA se você tiver um veículo automotor. Mas não há nenhuma ação estatal que impulsione em direção a você para que você tenha que pagar esse tributo. Esse tributo surge não vinculado a uma atividade estatal, mas surge porque você pratica um fato gerador que é possuir, ter a propriedade de um veículo automotor. E quanto ao destino da arrecadação, ele também vai ser de arrecadação vinculada ou de arrecadação não vinculada. De arrecadação vinculada é quando aquele tributo pago, o dinheiro que é arrecadado com ele, ele é voltado para uma atividade específica. É o exemplo do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório para uma calamidade pública, a arrecadação dele é vinculada, ou seja, vai ser destinada para custear as despesas daquela calamidade pública. O imposto extraordinário de guerra, a arrecadação dele é vinculada a custear o esforço de guerra. E a arrecadação não vinculada é quando o recurso arrecadado com aquele tributo, ele não tem uma destinação específica, ele pode ser utilizado para qualquer finalidade. É o exemplo do imposto. O imposto é um tributo de arrecadação não vinculada. Você paga o IPVA e esse recurso do IPVA ele vai ser usado para educação, para saúde, para obras públicas, para várias atividades previstas no orçamento público. E quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico financeiro, eles podem ser diretos ou indiretos. Quando nós estudamos a repercussão econômica do tributo, o que nos interessa saber é quem é que sofre o peso do tributo. Então, quando se fala em imposto ou tributo direto, o tributo direto, a repercussão econômica recai diretamente sobre aquela pessoa que é obrigada a pagar o tributo. É o exemplo do IPTU. O IPTU recai sobre o proprietário do imóvel. O IPVA recai sobre o proprietário do veículo. O imposto de renda recai sobre quem auferiu a renda. Então, ele é um tributo classificado contra a repercussão econômica como direto. E o indireto? O indireto, ele aponta duas figuras de contribuintes. Uma é o contribuinte de direito. Contribuinte de direito é aquele a que a lei atribui o dever de pagar o tributo. Vamos ao exemplo do ICMS. O ICMS é o imposto de circulação de mercadorias e serviços, de transporte intermunicipal, interestadual, serviços de telecomunicações e etc. Então, o ICMS, quem é o contribuinte do ICMS? O contribuinte direto é aquele comerciante que vende a mercadoria. Ele é o contribuinte direto do ICMS. É ele que tem que prestar informações à Receita Estadual e recolher o ICMS. É o contribuinte direto. Mas quem é que compra a mercadoria? É o consumidor. O consumidor, ele, no final, na hora que ele está pagando o produto, ali dentro do valor do produto tem o quê? O imposto, o ICMS. Mas ele não recolhe esse ICMS para o Estado. Quem recolhe para o Estado é o comerciante, que é o contribuinte direto. E aqui, o contribuinte de fato, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato é o consumidor. Por que ele é de fato? Porque ele sofre a repercussão econômica. Porque o comerciante, ele coloca no preço da mercadoria o valor do ICMS. É ele que repassa esse ICMS, ele que recolhe, ele é o contribuinte de direito. Por lei, direito por quê? Por lei,
é ele que deve recolher o tributo. Ele que é o sujeito passivo da obrigação tributária. O consumidor está fora da obrigação tributária, mas ele sofre a repercussão econômica. Então, o contribuinte de direito é quem a lei atribui o dever de recolher o tributo, e o contribuinte, de fato, é quem suporta o gasto daquele tributo, o valor econômico do tributo. Quando você compra uma lata de Coca-Cola no comércio, numa lanchonete, você está lá pagando R$ 4 pela Coca-Cola. O ICMS da Coca-Cola é R$ 1. Quem recolhe esse R$ 1 é o comerciante, é a indústria. Todo mundo na cadeia econômica vai recolhendo. E ele é o contribuinte de direito. Mas quem é que sofre a repercussão econômica do tributo? O contribuinte de fato. Então, nos tributos indiretos, eu tenho a figura do contribuinte de direito, que é quem a lei determina o pagamento do tributo, e o contribuinte de fato, que é quem sofre a repercussão econômica do tributo. E aí temos, então, o tributo indireto. Por que ele é indireto? Porque existe alguém que sofre a repercussão econômica do tributo que não é o contribuinte, que tem que recolher para os cofres, que é o contribuinte de direito. Então, nos tributos indiretos, eu tenho a figura do contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Então, quanto à repercussão econômica dos tributos, eles podem ser diretos, quando a própria pessoa que paga o tributo, ela sofre a repercussão econômica do tributo. Ele não repassa esse ônus, esse custo para ninguém. Esse é o tributo direto. E o tributo indireto é aquele em que existe uma cadeia econômica, e nessa cadeia econômica há uma transferência econômica do valor do tributo. Então, haverá a figura do contribuinte de direito, que é quem a lei determina o pagamento do tributo, e vai haver a figura do contribuinte de fato, que é aquele que sofre a repercussão econômica do tributo. É só lembrar da questão do ICMS, que você, quando compra o pacote de macarrão no supermercado, você ali, o supermercado vai recolher o ICMS para o Estado. Mas na nota fiscal que você tira, no cupom fiscal, vem lá dizendo o ICMS que foi pago. E ele está dentro do valor que você está pagando. Então, quando você paga R$ 2 no pacote de macarrão, naqueles R$ 2 tem ali 36 centavos, por exemplo, por hipótese, que é o ICMS, que o supermercado vai recolher para o Estado, mas que você arcou com o ônus econômico do tributo. Outras classificações. Temos a classificação dos tributos quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência, que são os reais e os pessoais. Então, quanto aos aspectos objetivos e subjetivos, no aspecto objetivo eu estou olhando apenas o bem. Então, impostos reais, por exemplo, é o caso do IPTU, o caso do IPVA. Quando você vai pagar o IPTU, a tributação do IPTU não olha a sua condição pessoal, porque ela tributa o bem em si. Então, pouco importa se você tem ou não o dinheiro para pagar o tributo, porque está se tributando o bem. Então, se você recebe por herança uma casa, uma mansão de 10 milhões de reais, e chega o IPTU para você de 50 mil reais, não adianta você dizer que não pode pagar porque você é assalariado, mas você tem um bem que vale 10 milhões de reais. E aí ele manda o IPTU de 10 mil reais. Pouco importa o valor, o de 50 mil reais. Pouco importa a sua condição pessoal, porque nos impostos reais tributa-se a coisa, tributa-se o bem em si. E os impostos pessoais? Os impostos pessoais levam em conta a condição do contribuinte. É o caso do imposto de renda. Por quê? O imposto de renda ele tributa, mas a tributação é de acordo com a renda do contribuinte. Então, se a renda dele é menor, ele é tributado menos. Se a renda é maior, ele é tributado mais.
porque é o imposto pessoal. Então, nos impostos reais e pessoais, eu tenho a distinção a respeito do aspecto objetivo, ou seja, objeto, coisa, ou subjetivo, pessoa, para eu avaliar o grau de tributação que vai ser realizado. E a última classificação é aquela que está no nosso Código Tributário. O nosso Código Tributário usa a classificação quanto às bases econômicas de incidência. E essa classificação, nosso código estrutura entre atividades econômicas. Então, a primeira coisa seria os impostos sobre o comércio exterior. Então, quanto às bases econômicas de incidência, eu tenho os impostos do comércio exterior, que é o imposto de importação e exportação. Segundo, patrimônio ou renda. Então, eu vou olhar ou o patrimônio da pessoa ou a renda da pessoa. E quais são os impostos? Imposto de renda, ITR, imposto sobre grandes fortunas, que ainda não é aplicável, mas ele vai ser um imposto classificado como patrimônio ou renda, o IPVA, imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ITCMD, IPTU e o ITBI, imposto de transferência de bens imóveis. Esses são impostos que estão dentro da classificação do patrimônio ou renda. Outra classificação são os impostos sobre a produção ou a circulação. E aí teremos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto de Circulação em Mercadorias e Serviços, de Transporte e etc. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E a última classificação é a classificação dos impostos extraordinários, que abrange, que engloba o imposto extraordinário de guerra. Então, esse era o assunto que tínhamos para estudar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.